pessoal, sem demora, vamos lá para essa aula. Eu tenho aqui na radiciação esse sinal aqui que vocês estão vendo, que é o radical, não está o nominho dele aqui, mas é o radical. Eu tenho o elemento que fica dentro do radical, que é o radicando. Esse númerozinho que é representado pela letra N aqui, ele é o índice, e eu tenho o resultado que é a raiz. Então assim, pessoal, toda vez que esse número aqui representado pela letra A ele for maior ou igual a zero, tá? A gente pode fazer o seguinte aqui, ó. Vamos imaginar uma raiz, tá? Uma raiz quadrada. Quando não aparecer nada aqui, pessoal, no índice, é porque ela é quadrada, tá bom? Eu não preciso pôr o número 2, mas eu vou pôr aqui só para vocês verem o que eu vou fazer. Meu radicando sendo 8 elevado ao quadrado, o que vai acontecer aqui? Eu posso muito bem aqui, pessoal, cortar, eliminar aqui o índice com o expoente do meu radicando e tirar o 8 da raiz. Então, vai ser tirar o 8 do radical, né? Então, meu resultado vai ser 8, tá? Só que tomem cuidado, pessoal, porque existe um detalhe aqui. Vamos supor que eu tenho uma raiz quadrada, tá? De um número negativo, por exemplo, de menos 9 elevado ao quadrado aqui, ó, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu posso, sem problemas, cortar o meu índice como expoente, tá? Sem problema, que vai dar igual a menos 9, mas na verdade isso aqui vai ser módulo de menos 9. Ai, professor, o que é módulo? Calma, galera, é o seguinte, ó, pelo número aqui ser menor que zero, tá? Eu vou ter que dar essa resposta de módulo de menos 9. O módulo eu explico melhor para vocês depois em aula, mas aqui toda vez que eu tenho um número negativo aqui dentro do módulo, o resultado vai ser o oposto dele, então o resultado fica igual a 9, tá bom? Só para vocês se atentarem em relação a isso, tá? Então assim, ó, uma coisa importante que a gente vai ver aqui, que eu quero mostrar para vocês, é o seguinte, ó. Vamos pensar que eu tenho um número, uma potência elevado a um expoente fracionado, tá? Isso aqui eu também já falei na sala. Para transformar isso aqui em raiz, lembrando que a operação inversa da potência é a radiciação, tá? Então, para eu transformar isso aqui em raiz, eu vou fazer o seguinte, ó. A minha base, ela vai virar meu radicando, o número que vai dentro do radical. O número que está em cima aqui, o numerador, ele vai elevar essa base e o meu denominador vem no índice. Sempre vai ser esse formato aqui, tá bom? Não esqueça, tá? Então assim, uma coisa importante aqui, eu vou começar a falar um pouquinho das propriedades das raízes. A primeira propriedade é o seguinte: se eu tiver uma raiz desse jeito aqui, ó, um índice, né, com dois números aqui dentro multiplicados, eu posso muito bem separá-los desse jeito aqui, ó, tá? Posso separá-los sem problema nenhum, tá bom? Vamos pôr aqui é um N, tá, pessoal? Não saiu muito bem, eu estou perdendo minha habilidade para escrever aqui, mas vamos pensar no seguinte, vamos pensar vamos dar um exemplo aqui, uma raiz quadrada de 12, tá? Que é quadrada, então o índice eu não preciso pôr o 2 aqui, mas eu vou pôr só para mostrar para vocês, tá bom? Como que eu faço para simplificar isso aqui? Lembra lá, vamos dividir o 12 em fatores primos, você lembra como faz isso? Fatorar ele em fatores primos, né? Então eu vou colocar aqui, ó, eu vou dividir o 12 por 2, tá? O primeiro número primo que é par, o primeiro, e o único par, né? Então vai ficar 12 dividido por 2 é 6, 6 ainda é par, dá para dividir por 2, vai ficar 6 dividido por 2 dá 3,
E o 3 eu divido por 3, que dá 1. Olha só, não deu 2 aqui, ó, né? Então eu posso falar que deu 2, o 2 ele aparece duas vezes, então 2 elevado ao quadrado. Então eu posso escrever isso daqui dessa forma aqui, ó, raiz quadrada, né, de 2 elevado ao quadrado vezes 3, que é isso aqui que deu aqui, ó, 3 e 2 elevado ao quadrado, porque aparece duas vezes o 2 aqui, tá bom? Isso daqui, galera, eu posso fazer igual aqui em cima, ó. Eu posso separar, então eu posso fazer assim, ó, raiz de 2, raiz quadrada, né, de 2 elevado ao quadrado vezes raiz quadrada de 3, tá? Vou pôr o 2 aqui só para não confundir vocês. Agora é o seguinte, ó, vamos usar aquela propriedade, o resultado aqui dentro é positivo, é maior que zero, então eu posso cortar o 2 aqui, ó, posso cortar essa potência com esse índice, aqui vai dar 2, e aqui ele fica raiz quadrada de 3. Então o resultado é esse aqui, ó, eu simplifiquei aquela raiz quadrada de 12, tá? Aqui a gente vai fazer em classe e vocês vão praticar, fiquem tranquilos, tá? A segunda propriedade aqui, ó, eu posso fazer a mesma coisa se for uma divisão, né? A dividido por B, pensa em números aqui, tá? Com o índice N. O que eu posso fazer aqui, pessoal? Eu posso fazer assim, ó, N raiz de A, tá? Dividido por raiz aqui de N, né, por B. Posso fazer assim, ó. Vamos pôr um exemplo aqui só para vocês verem como que fica. Vamos pôr aqui, por exemplo, raiz quarta, tá? Vamos pensar aqui de 32 sobre 4. Sei lá, um exemplo, tá? Eu posso dividir isso aqui, ó. Eu posso fazer assim, ó, raiz quarta, tá, de 32 e raiz quarta de 4, tá? Eu posso separar como eu fiz ali em cima, tá? Depois na sala também a gente vai fazer isso daqui, tá bom? Essa é a segunda propriedade. A terceira propriedade, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês? Vamos imaginar que eu tenho aqui entre parênteses a raiz, tá feio isso aqui, vamos melhorar, vamos pôr um parênteses melhor, a raiz quarta de 16, e isso aqui está elevado ao quadrado. Esse expoente aqui, nada impede que ele venha aqui junto com o 16. Então ele vai ficar assim, ó, raiz quarta, tá, de 16 elevado ao quadrado, tá? Aqui, sem problema nenhum, eu posso simplificar, eu posso dividir isso aqui por 2 e eu posso dividir isso aqui por 2 também, ó. Então como que vai ficar aqui? Vai ficar raiz quadrada, lembra que quando não tiver nenhum número aqui é quadrado, tá? De 16, tá? Porque 2 dividido por 2 dá 1, né? E 4 dividido por 2 dá 2, tá bom? Então, qual que é a raiz quadrada de 16? A raiz quadrada de 16 é 4, tá? Então, acaba aqui. A terceira propriedade, então, é eu pegar esse expoente e pôr aqui junto com o 16, tá? Eu vou falar agora da quarta propriedade, tá? A quarta propriedade é o seguinte, galera, ó. Se eu tiver uma raiz enésima, quando tem n aqui, a gente fala que é uma raiz enésima de a elevado a n, vamos supor que por algum caso eu queira multiplicar esse índice por um outro número, por p, né? Eu obrigatoriamente tenho que multiplicar o expoente aqui dentro também pelo mesmo número, tá? Vamos pensar aqui no número, ó,
Vamos pensar na raiz cúbica de 3 elevado ao quadrado, tá? Se eu multiplicar esse índice por 3, eu vou ter que multiplicar o expoente por 3 também. Então isso vai ficar igual a 3 vezes 3, vai ficar uma raiz nona de 3 elevado à sexta potente, tá? Então vai ficar desse jeito aqui, tá? Então se eu multipliquei o índice, eu obrigatoriamente tenho que multiplicar o expoente. Essa é a quarta propriedade. A quinta e última propriedade que eu quero demonstrar para vocês é o seguinte, ó. Se eu tiver uma raiz m, tá? E dentro dessa raiz eu tiver outra raiz com índice n, tá? De a, o que eu posso fazer aqui? Eu vou pegar esse número e multiplicar por esse número. Então vai ficar assim, ó, m vezes n de a, tá? Vamos pensar aqui em números. Vamos supor que eu tenho aqui raiz cúbica e dentro dessa raiz cúbica eu tenho uma raiz quadrada, tá? De, sei lá, de qualquer número, 32, vai, tá? Esse 3 ele vai multiplicar com esse 2 aqui, tá? Então é uma multiplicação. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar raiz 3 vezes 2 é 6, raiz sexta de 32, tá? Então é isso daí, pessoal. Eu tenho alguns probleminhas, mas eu vou passar em aula e a gente conversa mais, tá? Assistam. Se vocês tiverem dúvida, anotem que a gente vai ver lá na sala de aula. Um abraço!